Eu juro pra vocês que quando eu fiz o roteiro desse vídeo aqui, eu queria começar por coisas felizes. Afinal, Carolina merece demais. Mas, gente, é impossível estar diante de notícias como essas que eu vou te mostrar feliz. 7 de julho de 2021. Açougue tem fila para doação de ossos em Cuiabá para famílias carentes. 25 de julho de 2021. Fila por ossos é flagrante da luta de famílias brasileiras contra a fome. 8 de outubro de 2021. Pessoas cercam lixo de supermercado em busca de comida em BH. 18 de outubro de 2021. Moradores coletam comida em caminhão de lixo em Fortaleza. Facilmente poderia ser um cenário do quarto de despejo da década de 50, mas é o Brasil de 2021. Infelizmente, o quarto de despejo está sendo escrito até hoje. Bom, a partir de agora, eu te convido a embarcar no quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo diário de uma favelada de Carolina Maria de Jesus, que hoje em dia é tão aclamada. Aí já sabe, né, gente? Dá aquela força para a professora continuar produzindo, se inscrevendo no canal, compartilhando, curtindo, comentando, deixando aqui a tua impressão sobre o nosso diálogo, porque educação não pode ser um monólogo, tá, gente? Educação é diálogo, como já dizia o nosso querido e amado Paulo Freire. Olha só, vamos começar essa reflexão aqui falando do título do livro, que é Quarto de Despejo. O que é um quarto de despejo, hein, gente? É um local onde você joga tudo que não te serve, né? Que você não quer mais, aquilo que é indesejado. Olha o que a própria Carolina falou sobre o que seria o quarto de despejo na página 32 dessa versão que eu tenho aqui da editora Ática, tá? Então é a página 32 para quem tem essa versão aqui, tá? Ela diz assim: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Ou seja, a favela é o quarto de despejo. Forte pra caramba, né? Eu não sei se você reparou, mas enquanto eu falava, o pessoal da edição colocou a frase aqui na tela, né? Pois bem, essa frase tem um erro, digamos assim. Aí eu vou te falar já porque eu tô falando erro entre aspas. Me lembro o Joey do Friends, mas enfim. Mas assim, não se preocupem, tá? Porque esse erro não foi nosso e nem foi um erro proposital. Eu vou te falar o que foi. A Carolina, ela só estudou 2 anos, tá? Ela só tem 2 anos de escola. Então, ela não domina a norma padrão, o que já é por si só um fator de exclusão social. Mas antes de eu falar sobre isso aqui no vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre quem foi a Carol, que eu tô íntima já. Dona Carol é mineira, negra, pobre, autodidata. Ela estudou apenas 2 anos, então o processo de alfabetização e de letramento foi basicamente através dos papéis que ela catava, porque ela foi catadora de papel. E também ela aprendeu um pouquinho quando ela foi empregada doméstica de um médico, que às vezes deixava ela acessar a biblioteca dele, ou quando ela ia escondida mesmo para essa biblioteca nas horas de folga dela. Como eu falei, ela nasceu em Minas Gerais, mas depois de um tempo ela foi morar em São Paulo, na favela do Canindé, que era uma favela que ficava à margem esquerda do rio Tietê. Mas a favela foi extinta, tá, gente? Ela não existe mais nos dias de hoje. Uma forte chuva entre dezembro de 1960 e fevereiro de 1961 fez com que a área ficasse inundada e os moradores fossem retirados de lá.
Mas as más línguas dizem que a repercussão do livro de Carolina também ajudou na extinção desse local. Fofoca, né, gente? Então, Carolina, com 3 filhos, sendo eles João José de Jesus, João Carlos de Jesus e a Vera Eunice, vai morar na favela do Canindé e lutar para sobreviver à extrema pobreza daquele local. Como forma de resistência àquela realidade dilacerante de muita fome, muita pobreza, esgoto a céu aberto, ausência de condições dignas, sabe? Ela vai, como forma de resistência, escrever um diário. Ela dizia assim: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Também tem uma frase muito linda dela que é assim: enquanto escrevo, vou pensando que resido em um castelo cor de ouro, que reluz à luz do sol. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Gente, o gênero desse livro é um diário, tá? Então, o narrador é em primeira pessoa e é a própria Carolina, obviamente, quem vai contar a sua história. Afinal, é um diário. É uma autobiografia. Esse livro foi escrito entre 1955 e 1960, mas ele tem um hiato temporal, digamos assim. A gente pode dizer que o livro é dividido em 2 fases. A primeira fase, que vai de 15 a 28 de julho de 1955, e a segunda fase, que vai de 2 de maio de 1958 a 1º de janeiro de 1960. Então, dá para perceber esse espaço temporal aí. Bom, Carolina é descoberta através do jornalista Audálio Dantas quando ele estava fazendo uma matéria na favela do Canindé. O Audálio vai se intrometer naquele ambiente porque, de um modo geral, ele quer descobrir como aquelas pessoas moradoras de favelas vivem. Mas as pessoas dali ficam um pouco incomodadas com a presença dele. Então, no meio de uma briga entre algumas pessoas daquele local, ele escuta uma outra pessoa dizendo assim: olha, se você não for embora, eu vou te colocar no meu livro. E aí, os olhinhos do Audálio brilharam, né? Tipo, oi, alguém falou livro aí? Isso que eu quero. Então, a Carolina mostra para ele diversos cadernos com muitos escritos. O Audálio lê aquilo e fica completamente apaixonado. Ai, Jesus, bota uma Whitney Houston aí, gente. Eita, exagerei um pouquinho. Como eram muitos cadernos, o jornalista fez uma edição e publicou o Quarto de Despejo. E aí a Carolina vai estourar, gente, ela vai virar best-seller. Mas olha, isso foi um bafafá, um tititi, porque a galera começou a acusar o Audálio de falsidade ideológica, dizendo que ele tinha inventado tudo aquilo. Mas o autor, Manuel Bandeira, vai lá e diz que não, peraí, que a história ele até poderia ter inventado, mas a linguagem tão singular, aquilo ninguém poderia ter inventado. Agora é o seguinte: os diários que deram origem ao Quarto de Despejo foram editados recentemente por outro furacão literário, que é a Conceição Evaristo. Na verdade, ela foi coordenadora do projeto que reeditou a obra de Carolina. E em entrevista ao programa Roda Viva, ela comentou sobre esse processo de reedição e falou uma coisa muito linda. Aliás, 2 coisas muito bonitas e que já servem de reflexão pra gente quando a gente pensa em preconceito linguístico. Então, se esse fosse o tema de redação, a gente já tem aí 2 reflexões muito importantes que eu vou te falar agora. No início desse vídeo aqui, eu falei sobre haver um erro de língua portuguesa. Mas olha só que interessante. Conceição diz nessa entrevista que na edição que ela coordenou, eles não partem do conceito de erro. Porque quando a gente diz erro, significa que estamos fazendo uma correção.
Mas por que o registro dessa escrita de Carolina seria considerado incorreto? Só porque ele é diferente da língua padrão? Se a gente fala tanto sobre diversidade, por que a gente não encara a escrita informal não como um registro errado, mas como um registro apenas diferente? A Conceição vai dizer também que a gente deve levar em consideração a forma como os grupos sociais se apropriam da língua. Isso é uma forma de inclusão. Do contrário, estamos fomentando o preconceito linguístico, que é, segundo o professor, linguista e filólogo Marcos Bagno, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Para excluir ainda mais, aqueles que não têm acesso à educação ficam cada vez mais sem oportunidades por não dominarem a linguagem dita padrão. Existe também um termo muito legal da filósofa Lélia Gonzalez, que é o pretoguês. Procurem. É um termo que vai falar basicamente que pretoguês é a língua portuguesa falada em território brasileiro, que é fruto do encontro de diferentes culturas que já estavam aqui quando o europeu chegou. Então, isso tem que ser valorizado e respeitado. Por isso, nessa edição de Quarto de Despejo, a Conceição optou por deixar exatamente como Carolina escreveu, respeitando a apropriação que Carolina fez da língua portuguesa. Inclusive, meus professores de plantão aí, que eu adoro, essa edição que eu tô falando, que não é essa aqui, tá? Que eu tô usando, é uma outra, é uma edição muito maravilhosa porque carrega um texto sobre como trabalhar a obra na sala de aula. É simplesmente incrível. Então, gente, a obra fala sobre a visão de dentro de um morador de favela. Além desse retrato objetivo da favela, em que a autora vai falar da sua luta pela sobrevivência naquele local e o seu desejo de sair daquele lugar, ela também vai fazer um texto de denúncia social. Vai falar da violência, do sexo que as pessoas daquele lugar faziam na frente das crianças, vai falar também sobre miséria, fome. Carolina também tinha uma grande consciência social e política, então ela vai criticar vários políticos da época, como Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Adhemar de Barros. E ela também vai refletir sobre o próprio processo de escrita, sobre o seu estilo. Ela dizia que ela tinha uma alma de poeta, e tinha mesmo. Não é à toa que, apesar da demora no reconhecimento, ela é tão aclamada na atualidade. É uma escrita simples e, ao mesmo tempo, rebuscada. Linda demais. Leiam Carolina. Bom, falando de redação, que é o nosso objetivo maior aqui, temas que se encaixam com a obra. Preconceito linguístico, óbvio, tem que ter. Impactos da escravidão na sociedade contemporânea. Fome, poder da leitura. Aliás, perguntaram para Carolina por que ela gostava de ler. E ela respondeu: para adquirirmos boas maneiras e formarmos o nosso caráter. Gente, vocês precisam ler, sério. Vocês não podem deixar o conhecimento nas mãos da elite. Pelo amor, leiam! Mais temas de redação: desigualdade social, representatividade, analfabetismo, desperdício de alimentos, gestão do lixo, assistencialismo, consumismo, abandono paterno, déficit habitacional no Brasil, racismo, violência doméstica, jornada dupla de trabalho das mulheres e tantos outros. Infelizmente, Carolina nos deixou em 1977 com apenas 62 anos de idade. Mas sua escrita e um legado imenso com certeza ecoarão pela eternidade, pois ela se tornou um grito de resistência. Gente, esqueci. Nossa conversa sobre essa autora maravilhosa não acaba por aqui.
Se você ajudar a gente curtindo, compartilhando, engajando, eu ainda vou fazer vários outros vídeos sobre essa obra maravilhosa e vou preparar vários textos de redação em que eu aplico essa obra. Vocês lembram da Vera Eunice, a filha da Carolina? Então, a Vera se tornou professora, que era o maior desejo da Carolina. Então, apesar dela não ter tido estudo, a sua filha já tem 30 anos de sala de aula. Ela é professora de língua portuguesa. Não poderia ter presente melhor para essa diva literária que é a Carolina e merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Viva Carolina!